Olá, olá, caros ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos ao Frequências da Ciência, essa edição, né, que nós vamos falar sobre a conquista da Lua. O Frequências da Ciência é um projeto do Museu Catavento, que é um equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. E nós temos como objetivo compartilhar com vocês notícias, informações do mundo da ciência. E isso em todas as plataformas. Então nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook e também nas plataformas de streaming. Então estamos aqui com a nossa equipe, nós estamos ao vivo, pessoal, é a primeira vez que nós estamos fazendo aqui o Frequências da Ciência ao vivo. Até então nós só fazíamos o Frequências gravado, né, e publicávamos depois. Então essa vai ser a nossa primeira experiência aí. Se tiver algum probleminha técnico, alguma falha, coloque aí nos comentários. Sugestões também são sempre muito bem-vindas, mas já nos desculpem aí se tiver alguma falha. Estamos em processo, aprendendo, visando, claro, levar o melhor de conteúdo para vocês, levar, né, a missão do Catavento, que é compartilhar a ciência, compartilhar a tecnologia, trazer e pautar os temas relevantes para a nossa sociedade no que tange a ciência, a cultura, a economia criativa e todas essas modalidades, né, de aprendizagem e a nossa vida como um todo, né? Afinal de contas, a ciência faz parte da nossa vida e é nesse sentido que nós estamos aqui, tá bom? Nós somos uma equipe, eu estou aqui apresentando, mas tem uma equipe de redatores, né, uma equipe de produção que está aqui comigo e nós estamos aqui com esse objetivo, né, de levar para você conhecimento, cultura, ciência. Isso faz parte do que é o DNA do museu e esse é um dos objetivos do Frequências da Ciência. Nesse episódio, nós temos uma convidada super especial, tá certo? Para falar sobre esse tema, né, a conquista do espaço. Vale lembrar que foi agora na terça-feira, no dia 20, que foi registrado, né, comemorado, celebrado o dia em que a humanidade chegou na Lua. Exatamente, foi feita comemoração aí nesse dia, nessa última terça-feira, e nós vamos hoje comentar sobre isso, né? E vamos trazer uma convidada super especial. Ela também é podcaster, ela também está aí nas plataformas de streaming compartilhando ciência, e vamos ter o prazer aí de convidar a Júlia, tá certo? Júlia, você vai se apresentar aqui pra gente, deixa eu colocar você aqui na telinha. Tudo bom, Júlia? Como você tá? Tô bem, e vocês? Ah, legal, bacana, Júlia. É muito bom ter você aqui conosco para falar sobre ciência, sobre astronomia. Você tem um podcast. Júlia, conta um pouquinho sobre você, quem você é, o que você faz. Beleza, bom, meu nome é Júlia Brasolin, como fui apresentada. Eu sou criadora e desenvolvedora do projeto de divulgação científica chamado Missão Exoplaneta, que tem a finalidade de divulgar informações científicas relacionadas à astronomia e áreas afins, mas também tem o objetivo de dar voz e espaço para cientistas brasileiros, e por isso faço entrevistas no podcast, geralmente com astrônomos, né, astrônomos brasileiros, falando sobre seus estudos, descobertas e projetos. E eu sou, na verdade, eu sou astrônoma amadora, eu comecei muito cedo na astronomia, e só que eu acabei indo para o ramo da tecnologia, então eu sou desenvolvedora web, front-end no caso, e hoje eu estou trabalhando como designer de interfaces, né? E eu acabei unindo tecnologia e astronomia por causa do meu TCC na época do curso, na ETEC, e acabei desenvolvendo um software para ensinar astronomia. Então, hoje a Missão Exoplaneta é o resultado disso. Então, tem aplicativo para computador, tem podcast, tem o site, e acho que é isso. O pessoal consegue achar o seu canal, o seu site, qual o contato? Sim. A Missão Exoplaneta, ela atua em diversas frentes, então, nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é @missão_exo, onde a gente participa de alguns projetos ali. No site, que é www.missãoexoplaneta.com.br, sem acento. E em todas as plataformas de podcast e de streaming, tá como Missão Exoplaneta. Então tá no Spotify, Anchor, Castbox, tudo quanto for aplicativo tá lá. E, Júlia, você falou que você é astrônoma amadora. Me conta mais, o que é isso? O que é um astrônomo amador? Sim. Então, dentro da astronomia, ela é uma das
não diria, eu acho que é uma das poucas ciências que a gente tem acesso livre a um laboratório. E eu vou dizer isso porque quando a gente olha para o céu, a gente não precisa pedir meio que permissão, algo do tipo. A astronomia é uma das ciências mais antigas que existe, né? Então, a diferença do profissional, do amador, né, do acadêmico, principalmente porque a astronomia amadora você começa com a observação do céu. Então, a observação dos corpos celestes, as posições, conjunções, eclipses, tudo isso você pode fazer de forma, não necessariamente com telescópio, mas pode começar com o olho nu, com binóculo. E a astronomia amadora, ela, além de ser só observação, você pode utilizar de recursos como livros didáticos ou de divulgação científica, com projetos de divulgação científica que também ensinam como observar o céu, e meio que uma bagagem. Então você passa anos e pode começar agora a não só observar, mas fazer registro dessas observações. E também pode enveredar para a ciência cidadã, né? Que tem vários projetos onde você pode colaborar com esses registros. Então, talvez, sei lá, você viu um bólido, e um bólido basicamente é como se fosse quando o meteoro faz uma explosão assim no céu, então ele faz uma luz muito forte. E você pode registrar isso e passar para alguém, sabe? Tipo, para Bramon, se você enviar as imagens, registrado lá. Então, assim, você pode entrar, se veredar na astronomia amadora, ou você pode caminhar para o acadêmico, né? Você pode fazer faculdade de astronomia, onde se utiliza muita programação também, e vai além de só observação do céu. Inclui muita física, matemática, então tem essas divisões, mas ambas são o estudo do cosmos, né, basicamente. Tudo bem que tem a cosmologia, mas o estudo da observação do céu, dos corpos celestes. Como para você tem sido essa experiência? Às vezes essa falta de representação da mulher nesses espaços da ciência, nesses espaços da física e nessas matérias. Sim, sim. Bom, para começar, já é interessante que quando eu estava no ensino médio eu tinha essa preocupação de qual caminho seguir, porque eu não sabia se eu ia para química, se eu ia para física, astronomia ou para a área de tecnologia. E a área de tecnologia, assim como as outras ciências, elas são geralmente estigmatizadas como só apenas de interesse masculino total, tipo, de homens que só apenas se interessam, mas não é bem assim, né? E acabei me enveredando mais por causa da tecnologia, por questões de acessibilidade no sentido do local onde eu moro, falta de faculdade e oportunidade de mudar, mais questões financeiras da época mesmo. Então eu acabei, como tinha curso de tecnologia aqui, eu já programava, eu acabei entrando nesse caminho do que entrar que eu sei que é uma área de tecnologia, que é uma área que está em voga hoje, é uma área que tem uma garantia de emprego, tem uma quantidade de vagas, e infelizmente no Brasil a ciência ela vem tendo cortes e cortes e cortes há anos, e principalmente agora, mais recentemente a CAPES está sendo cortada. Então, assim, se não existe um suporte na ciência, como é que as novas gerações vão querer se enveredar para a ciência, sabe? Só que é interessante que quando eu comecei a fazer divulgação científica, então em paralelo com o meu trabalho como programadora, eu acabei conhecendo muitas cientistas brasileiras que, além de fazerem divulgação científica, acabaram me inspirando muito e passando e mostrando as visões diferentes, as dificuldades diferentes que elas passaram, né? Tanto dentro da área acadêmica, que existe ainda um preconceito e um machismo muito, muito grande, e tanto fora, como tipo, você vai fazer divulgação científica e as mulheres são questionadas o tempo todo. Eu vejo isso o tempo todo, principalmente no Twitter. Tem doutora em astronomia, fazendo, sei lá, tá no PhD já, e fazendo divulgação científica, e o cara vai lá e pergunta: ah, tá, como é que você sabe disso, sabe? Marcando um astrônomo, ou algum divulgador científico que não tem informação alguma, mas, tipo, marcando o cara, e também não há problema nenhum, tá, você ser divulgador científico e você não ter uma formação na área, mas sou arrogante você preferir marcar um cara e não, tipo, uma outra especialista, por que não? Mas você acaba desmerecendo a divulgadora científica, que além de ser divulgadora científica, ela é especialista, porque você desconsidera a fala dela. Isso é muito comum. O
que eu faço na Missão Exoplaneta é a maior oportunidade que eu tiver de conseguir ter acesso a alguma astrônoma e pedir para ela, ou astrônoma, astrobióloga, né, astrofísica, pedir para ela, ó, você pode falar sobre algum assunto? E nesse assunto eu incluí perguntando se ela tem dificuldades na academia, quais dificuldades ela enfrenta na divulgação científica, qual a importância, quais mulheres a inspiram. Para mim já é algo incrível, eu acho que inspira outras pessoas, talvez outras Júlias de 12 anos, sabe, que estivessem ouvindo. E atualmente no Brasil, se você me perguntasse há 6 anos atrás, eu não teria um nome para dizer de mulher cientista que me inspirasse, porque eu não tinha conhecimento algum, porque não era algo divulgado. Se for, tem que ser sempre americana, né? Nunca brasileira. Hoje eu tenho vários nomes, eu posso citar a Geisa Ponte, eu posso citar a Mariela Patti, eu posso citar a Natália Palivanas, eu posso citar a Ana Carolina, tem a Camila Esperança, muitas cientistas, a Aline Novaes, que fazem astronomia, fazem divulgação científica, são super abertas e estão aí estudando e representando o Brasil. Muito legal. Júlia, depois passa pra gente o arroba dessas pessoas, porque a gente marca na descrição do nosso episódio, tá bom? Justamente para tentar divulgar e mostrar, né, esses trabalhos tão importantes, tão relevantes. E você falando agora, me lembrou muito, né, aquele filme, o Estrelas Além do Tempo, Hidden Figures, né? Que é um filme que estourou, bombou, Hollywood, e colocou em evidência cientistas negras, mulheres, que estavam ali na linha de frente no desenvolvimento de vários projetos, inclusive projetos que culminaram com o homem, a humanidade alcançando o espaço, né? E isso é muito legal. Como foi inspirador assistir aquele filme, né? Não só para a população negra, mas também para a população mulher, né? Que muitas vezes não se vê nesse lugar por falta de representação. E foi legal trazer à luz essa história, né? Uma história tão importante que ninguém tinha uma noção, eu mesmo não conhecia, né, essa história. Então isso é muito legal, espero que mais pessoas tenham assistido. Você assistiu esse filme? Eu conhecia a Catherine por causa de uma reportagem que eu não lembro se eu vi na TV Cultura, mas ou Nerdologia no canal. Eu lembro que me impactou muito no finalzinho do ensino médio e que onde eu descobri o que seriam as mulheres calculadoras. Calculadoras não, mulheres que computavam, né? Não existia computadores eletrônicos antigamente. Então, antes mesmo da NASA e tal, na Europa, na época da guerra, eles contratavam mulheres para fazer cálculos à mão, cálculos matemáticos à mão, e só que contratavam e tratavam elas como se fossem apenas meras assistentes, entregando tarefas. E nos Estados Unidos, em Harvard, quando eles faziam estudos sobre as estrelas, eles também chamavam essas mulheres de computadores, que faziam esses cálculos, só que quando entregava, fazia esses cálculos, fazia toda a questão de pesquisa e registro, quem levava o nome, quem assinava, era o cara que estava à frente da pesquisa, sabe? Então elas não tinham o devido merecimento. Eu não cheguei a assistir o filme, eu conheço ela por causa dessa reportagem, depois porque eu acabei me interessando muito. E eu acho interessante que a Katherine Johnson, ela chegou a só receber crédito depois de muito tempo, sabe? Mas quando ela finalmente. E ela foi a primeira mulher ali dentro da divisão dela na NASA a receber crédito pelo relatório de pesquisa. Depois disso, ela assinou uns 26 documentos, mas isso foi um grande mérito ali dentro. E eu queria destacar aqui também a Mae Johnson, que a Mae Johnson foi a primeira mulher astronauta negra para o espaço. E eu queria destacar ela porque eu até fiz um podcast, um episódio porque eu fico citando várias mulheres que foram para o espaço. São muitas mesmo, mas eu tentei, né, fazer um filtro, porque tinha muitas mesmo. Mas eu acho ela interessante porque ela não é mais astronauta e ela hoje atua com ONGs, né, para incentivar garotas a entrarem para astronomia e astronáutica. Só que eu acho interessante que ela faz parte de um projeto que esse projeto é para enviar as pessoas, para planejar para enviar as pessoas para fora do sistema solar daqui nos próximos 100 anos. Só que o que inspirou ela a se tornar astronauta foi a Uhura do Star Trek. Então,
eu acho isso interessante porque sempre quando existe algum modo de representar, você está impactando as gerações e assistindo aquilo e se inspirando, né? Então, do mesmo modo que hoje, é, tipo, eu tenho acesso a essas cientistas que eu trago, esses cientistas brasileiros que eu trago no podcast, eu quero que quem esteja escutando conheça elas e se inspire também e possa passar a seguir a carreira, alguma coisa do tipo. Mas muita gente, Júlia, insiste em negar ou achar que a conquista da Lua foi uma invenção. Muitos dizem, né, acreditam em teorias da conspiração de que foi, na verdade, uma obra de Hollywood e que eles montaram um cenário e isso se divulgou. Muita gente de má fé também, né, usando esse tipo de desinformação para confundir as pessoas. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e essa dificuldade, né? E principalmente como conversar ou convencer uma pessoa assim. Porque eu confesso para você que eu tenho dificuldades, viu? Quando a pessoa insiste, né? Apesar de todas as evidências, insiste no erro. Como lidar com isso, Júlia? Me ajuda, por favor. Bom, eu acredito que os negacionistas, eles podem ser divididos em dois tipos, tá? Mas antes da gente falar um pouco disso, eu acho interessante que os negacionistas, eles, por exemplo, dizem que os propulsores do módulo, eles deveriam ter expelido poeira debaixo do módulo, quando pousam na Lua, né? Mas a Lua não tem atmosfera, então não tem como ter ar ali para dissipar essa poeira. Mas tem várias outras coisas que o que eu acho interessante é que a falta de noção de como a física funciona fora da Terra acaba sendo meio que o estopim para que se cria e idealize respostas para preencher lacunas de informações que ainda não foram, sei lá, bem digeridas, exatamente por causa dessa falta de noção de compreensão da realidade. Então eu acredito que mesmo no caso específico, no caso das teorias conspiratórias da Lua, tem dois tipos de negacionismo, né? O opcional e talvez o ingênuo. Enquanto o primeiro você tem na frente evidências, explicações científicas e didáticas factuais, mas a pessoa continua se negando por vontade própria, o segundo, ele não possui ainda essa compreensão. Então, esse você tem que ter um pouco mesmo de paciência. Por isso que a divulgação científica, ela exige mais de você, assim, sabe? Principalmente paciência. Então, mas o segundo ele é muito mais aberto à aprendizagem do que o primeiro. Porque enquanto o primeiro ele te faz perguntas com arrogância, porque ele já tem as respostas em mente e ninguém vai mudar a ideia dele, o segundo ele te faz talvez as mesmas perguntas por curiosidade, porque ele realmente não tem essa compreensão. Então ele vai estar muito aberto a entender do que o primeiro. E porque a gente divulga as informações para que essas pessoas compreendam ou que às vezes elas não conhecem, desconhecem mesmo os fatos, né? É meio que aquela frase, acho que do Carl Sagan, que ele diz: eu não quero acreditar, eu quero conhecer, né? E também, que quem quer viver na ignorância também é uma escolha, né? É complicado. Por isso que geralmente na divulgação científica eu tento dar espaço, diálogo para quem quer aprender e não para quem quer só confirmar o que acredita, entendeu? E é complicado, porque as teorias de conspiração elas são muito atrativas, então, porque elas vão colocar as pessoas, muitas vezes até com ou sem especialização no assunto, para criar versões alternativas de fatos que dando um certo poder de que existe lá, sei lá, um domínio da verdade e de que só essas pessoas que possuem, sabem a verdade por trás de tudo, por trás dos grandes marcos e feitos históricos, né? O que eu acho interessante, porque é como se essas pessoas que dizem saber a verdade ignorassem a capacidade da espécie humana de fazer grandes feitos. Então, peraí, se 400 mil pessoas que foram envolvidas para levar o homem para a Lua não foi suficiente, é o arroba Zezinho, não sei das quantas, que sabe a verdade de tudo. Ele sabe todos os conhecimentos. Então, por isso que eu acho que eu tenho, não só em relação à Lua, tá, mas várias coisas dentro da ciência, o negacionismo tem que ser tomado por conta, com muito cuidado.
Tem que saber separar dessas pessoas que querem apenas ou levar vantagem, ou porque gostam mesmo de entrar de cabeça em teorias e tal, e debochar de tudo, por não querer compreender, ou porque compreende também não se importa, com as pessoas que acabam realmente sendo ingênuas e só querem saber, porque elas não têm conhecimento de física. Ou têm conhecimento de física, mas não compreensão da física em outros corpos celestes, ou assim por diante, né? Tem uma linha bem tênue entre a desinformação, né? E Júlia, você falando, parece até uma certa baixa autoestima, né, da pessoa não achar que a humanidade realmente consegue fazer grandes feitos. E também tem uma questão dessa falta da boa informação, né? Porque muitas vezes a pessoa está procurando informação, coloca lá no YouTube e a primeira informação que ela acha é uma informação de alguém que é negacionista, né? Então, o que eu estou dizendo é que muitas vezes a pessoa chega na informação, coloca lá no YouTube, o homem foi mesmo para a Lua, e aí, ao invés de receber boas informações, ela acaba caindo em um canal de um negacionista que tem milhões de visualizações. E aí acaba se informando por ali e não por um meio consolidado, um meio que se pautou na ciência, na evidência, em fatos. Então, por isso que é tão importante nós fazermos esse trabalho de divulgação científica, né? E mostrar a informação com bases e para que justamente essa pessoa que você falou, que está interessada, que está curiosa, não caia nas garras dessas pessoas mal intencionadas, né? Não, sim, sim. E outra coisa é que, vou até já falando nisso, eu gosto muito do canal Nerdologia, porque ele explica as coisas de forma bem curtinha, com imagens e... Por exemplo, tem um vídeo deles muito bom chamado Fomos à Lua, o Átila e a Marina, que ficou muito famoso aí. E é até engraçado, porque eu conheci eles de ficar famoso, porque eu assisti o canal, e agora o canal decolou, que é muito bom, porque chega mais gente. E tem também o fisiculturista, do Marcos Gomes. Marcos Gomes? Agora eu acho que eu tô errando sobre o nome dele. Mas ele é um físico que ele explica as coisas de um jeito muito legal, com muita paciência. Então, existem canais no YouTube que eu faço questão também de deixar de referência para vocês. Porque é um tipo de divulgação científica meio, como é que eu vou dizer, menos técnica, com menos linguagem técnica. Porque tem muita divulgação científica que isso não é uma crítica, que às vezes usa muito termo, muito jargão e é muito demorado, sei lá. O cara usa muito, tipo assim, para você consumir, você já tem que estar meio que por dentro, né, daquilo ali. Então isso acaba afastando pessoas que estão só querendo saber o básico ali ou degustar um pouco sobre aquele assunto. Então eu acho que o Nerdologia ele é um canal que ele explica rápido as coisas, deixa bibliografia de livros, né, outros canais, artigos científicos e tudo mais, mas consegue, e quando eles erram alguma informação, no próximo vídeo eles falam onde eles erraram e explicam de novo. Então, porque a ciência e a divulgação científica é passível de erros, né? Eu também sou super fã do canal do Átila e do Nerdologia. Então, pessoal, procurem esses canais aí que são muito bons para a gente se informar sobre essas coisas. Júlia, ainda nesse sentido, sim, fomos pro espaço, fora que, né, imagina para convencer todo o planeta, né, estima-se que foram mais ou menos 400 mil pessoas envolvidas em todo esse processo, né, de levar a humanidade à Lua, né. Fora que também tem a Rússia, né, que estava nessa Guerra Fria na época, né, da corrida espacial que a gente chama, né, em que essas duas potências estavam ali competindo mesmo, né, por uma influência política, uma influência global, mercadológica e também influência científica, mostrando seus feitos. E existia essa competição, essa corrida, né, e a conquista da Lua se deu nesse ambiente. Então, como que a Rússia não contestaria algo tão escrachado como uma ficção, né, que os negacionistas sugerem. Desde os satélites, né, que foram enviados, até mesmo seres vivos, né, como a cadelinha laica, que ficou muito famosa, né, e outros animais. Enfim,
foram várias etapas até conseguir levar o homem, a humanidade, à Lua. Então, quer dizer, todas essas etapas também teriam que ser anuladas, né, ou desmentidas, o que não é possível de ser feito. Então, de fato, foi uma grande conquista da humanidade e temos que celebrar isso, né? Uma união, um esforço do governo, né? Claro, estava uma questão de influência política, né? Nesse contexto de Guerra Fria, mas que nos trouxe muitos benefícios também, né? Às vezes as pessoas até questionam, por que o governo está gastando com foguete, levar foguete para o espaço, sendo que tem um monte de gente na Terra passando fome. Mas não é esse o ponto, né, Júlia? Porque, de fato, essas inovações, elas trazem aspectos tecnológicos que são muito úteis para a nossa vida como um todo, né? Desde o estudo de alimentos, o estudo da estrutura do ser humano, o celular que a gente usa, né? A câmerazinha que a gente usa foi algo desenvolvido para ser levado e testado. Dizem que até a papinha de bebê, Júlia. A papinha de bebê tem uma história legal, que na verdade foi uma empresa que produziu para tentar ser alimento para os astronautas. O projeto não deu certo e ela vendeu para a indústria e virou papinha de bebê. Ou seja, até na papinha de bebê tem algo envolvido com essa pesquisa e esse projeto tão ambicioso de levar a humanidade até a Lua. Enquanto isso, pessoal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, tá certo? Vai lá pro YouTube do Catavento, que tem muita coisa legal para você. A gente produz muitos conteúdos, né? Todos os conteúdos ali relacionados à divulgação científica, que você pode participar, às vezes deixar sua pergunta, sua dúvida, e a gente vai responder em outro vídeo. Tem vários programas legais, então corre para as redes sociais, adiciona lá o museu, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dê sua sugestão, sua contribuição, tá bom? E aí, vocês estão gostando? Tá legal esse formato? É online, né? A gente tá nessa experiência de fazer online. Espero que vocês gostem e entendam e aprendam sobre ela. Oi, tô ouvindo? Júlia, voltou? Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Tá me Agora ouvindo? tô. Olha, na verdade, muita coisa foi desenvolvida como para solucionar possíveis problemas que os astronautas teriam no espaço. Então, muita coisa mesmo foi proposta, muita coisa foi testada, algumas deram certo e outras não. E de várias coisas que na época deram certo e que talvez fossem engavetadas ou continuassem sendo usadas ali, foram depois transportadas para a vida real, no caso, nosso cotidiano, porque muitos engenheiros da época também, ou trabalhavam em alguma empresa que propôs soluções para esses problemas. Então, por exemplo, tem o sistema de controle por cabo elétrico, que é usado até hoje nos aviões. Tem o amortecedor de fluidos da NASA, que eles precisavam de amortecedores, se eu não me engano, para gerenciar os braços lá, que afastariam o foguete do Saturn V, né? Afastariam de lá. E esses amortecedores são usados para tipo edifício e ponte, para ser uma coisa meio anti-terremoto. E além disso também tem... então, uma coisa interessante, que é do travesseiro da NASA, que o travesseiro NASA não é um travesseiro da NASA, sabe? Muita gente se confunde. Na verdade, o nome desse travesseiro da NASA é um acrônimo para Nobre e Autêntico Suporte Anatômico, né? Só que basicamente foi uma sacada de marketing que foi feita, principalmente porque na época eles usaram o ministro Marcos, que hoje é ministro Marcos Pontes, que na época foi astronauta, colocou ele nas propagandas, então dava a entender para muita gente que era um travesseiro da NASA, mas na verdade a espuma viscoelástica que é usada nesses travesseiros é um material que foi desenvolvido em 1966 por dois engenheiros da NASA, por dois Charles, que foi o Charles Kubawaka, acho que é esse o sobrenome dele, e o Charles Yost. E esses caras, eles criaram essa espuma com o objetivo de meio que amortecer o impacto dos astronautas em caso de colisão, né? E essas espumas meio que moldavam o corpo e distribuíam o peso de forma meio que uniforme, então evitava risco de alguma lesão grave. E nos anos 70, a patente ela acabou virando domínio público,
E ficou comum associar, então, os travesseiros como sendo feitos de espuma da NASA, porque muitas pessoas, muitas empresas, microempresas, começaram a fazer travesseiro, assim como aqui no Brasil. Então, fora a própria pesquisa, né, que aumentou em vários lugares, em várias universidades. Você falou, né, sobre o astronauta brasileiro, sobre o Brasil nessa história toda. Como que o Brasil está posicionado nessa situação de conquista da Lua, de projetos espaciais? Nós temos a agência brasileira, né, que é similar à NASA. Como que está essa situação, esse... Olha, ser bem sincera, eu tenho, como eu disse, eu tenho, graças à divulgação científica, eu tenho contato com muitos divulgadores científicos e com muitos acadêmicos, né? Muita gente que está na graduação, que está fazendo mestrado, e tem muitos movimentos na internet para defender a ciência, para defender, pelo menos, que parem de fazer cortes, tantos cortes, né, na ciência em geral. E tanto que eu acho interessante que, né, que as pessoas acham que cientista é só exatas, mas não, humanas também conta. E é complicado porque assim, eu até estava pensando esses dias, né, que artista, atleta, cientista, ele é visto com maus olhos e eu não sei por quê. E a gente sempre se compara aos outros países, né? Então, por exemplo, eu acho que os astrônomos hoje brasileiros eles estão fazendo um trabalho excelente de se comunicar com as pessoas. Trabalho esse porque assim, a gente não tem ainda, e eu acho que isso, principalmente por causa da internet, talvez se consolide melhor, mas a gente não tem uma comunicação tão boa de algum centro de pesquisa diretamente com a população, como tão bem faz a NASA, sabe? Eu detesto ficar me comparando o nosso país com outros, mas a gente é meio que inegável que a NASA consegue, não só a NASA, mas a Rússia com a população deles, a China, a Europa. Vira como uma propaganda, né, do próprio estado, do próprio país, né, esse sentimento nacionalista, né, de orgulho nacional. Então, por exemplo, se você incentiva as pessoas a apoiarem a ciência, você está incentivando a que a gente conquiste coisas. Então, por exemplo, como é que você corta. Se você corta a verba para fazer pesquisas, você atrasa coisas. Exemplo, estamos aí com a dificuldade que foi para produzir vacinas. Se você corta, então, como é que você vai conquistar coisas? Entendeu? Você corta investimento, como é que você vai conseguir alguma coisa? E a NASA é muito comum. A NASA ela é pública e ela é muito comum eles fazerem interação com as pessoas. Um exemplo é como você vai fazer para a população apoiar um projeto de bilhões para enviar uma sonda, uma Hoover, que é um robozinho explorador para Marte. Você faz como? Você interage com a população com diversos linguajares, né, de gerações diferentes e faz campanhas, entendeu? Um exemplo que até eu cheguei a participar, mas muita gente participou no mundo todo, que você se inscrevia, colocava teu nome lá no site da NASA, ele escrevia o teu nome num chipzinho que ia junto com o robozinho, entendeu? Então meu nome tá lá em Marte, o meu nome é mais de um monte de gente. E isso é legal porque incentiva as pessoas a falar, ué, mas por quê? E aí? Mas o que ele vai fazer lá, esse robô? Ele vai fazer isso, ele vai, por exemplo, no caso da Perseverance, ela tá. O objetivo dela é investigação sobre vida microbiana e tal, né? E, cara, tipo, eles incentivaram as pessoas do mundo todo para participar desse jeito. Eu acredito que, eu espero também, que assim como os divulgadores científicos fazem hoje, daqui a alguns anos e que não demore muito, e assim como, por exemplo, o Atila vem fazendo, que o governo, seja lá qual for, invista em divulgação científica e invista em comunicação com o público para não existir negacionismo, não existir desinformação, e assim, né, chegue a informação na sociedade em geral e que não exista desconfiança, não exista medo de seguir uma carreira, de não ser remunerado, de não ter ser valorizado e tudo mais. Então eu boto meio que minha fé na geração de graduandos e atualmente, não só na área de astronomia, mas na ciência em geral.
Júlia, olha, obrigado. Nem sei como te agradecer aí pelo seu tempo, disponibilidade. Pessoal, eu amei essa conversa, ainda tem muito papo pela frente. Se vocês quiserem mais, deixem aí nos comentários, seja no Spotify, Deezer, ou aqui no YouTube, Instagram. Júlia, brigadão, tá certo? Que você continue nessa trajetória e tamo junto. Vamos fazer mais coisa aí pra frente, com certeza. Com certeza, e vocês estão convidados também para aparecer lá no Missões do Planeta, já deixo o convite aí. Eu já falei para você em off, pro pessoal em off, que eu tenho um grande respeito e admiração pelo Museu Catavento, então eu me senti muito honrada por vocês terem me chamado. Isso aí.